Norman Osborn é bicho ruim demais. Como o Duende Verde, o maluco infernizou o Homem-Aranha, né? Pra caramba, destruiu a vida do próprio filho, provocou a morte da Gwen Stacy. Como presidente dos Estados Unidos, o Norman Osborn infernizou os Vingadores e até os Asgardianos. Tem perdão pra um sujeito desse? Tudo indica que sim, tem perdão. Nas revistas da Marvel, Norman Osborn é outro homem agora. Veja bem, galera, ele se curou da loucura. Ele se tornou aliado do Peter Parker e agora vai virar herói. Você ouviu direito, herói. Norman Osborn, herói. Preparem-se, galera, para conhecer o Duende Dourado. Você vai entender tudo sobre a guinada desse vilão nesse vídeo agora. NX Trunks, Peter aqui. O Duende Verde ele surgiu nos quadrinhos em 1966. Pela vontade do Stan Lee, ele seria um vilão com poderes místicos, né? Oriundos lá de uma tumba egípcia. Aí o desenhista, o Steve Ditko, ele não concordou e fez com que o Duende Verde tivesse uma origem mais pé no chão, mais urbana, tal, mais realista. Um criminoso insano vestido de doente, só isso. Foi um sucesso avassalador, mas ninguém sabia quem era o Duende Verde por trás da máscara. Aí aconteceu outra treta, galera. O Steve Ditko queria revelar que o Duende Verde era alguém que o Peter Parker conhecia. O Stan Lee insistiu que fosse um personagem sem relevância, um desconhecido e tal. Mais uma vez, o Steve Ditko estava certo, não é? O artista acabou puxando o bonde e entregou a revista para outro desenhista. Ainda assim, Steve Ditko venceu a discussão e surgiu ali Norman Osborn, um personagem que acabaria sendo maior que o próprio Duende Verde. Durante meio século, Norman Osborn foi sinônimo de malvadeza. Como é que isso mudou? Ele vai virar herói de verdade para sempre? Como assim Duende Dourado? Eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo. Mas o que mais tá me deixando dourado nesse momento é você que tá me colocando entre os top 3 no IBEST, nas 3 categorias que eu coloquei aqui embaixo, no comentário fixado na descrição. Eu sei que não é todo mundo que vai votar, eu sei que muita gente já pulou essa parte, já tá na frente, mas você que tá aqui agora, muito obrigado pelo teu tempo e pela possibilidade de você perder 20 segundos, talvez, por cada voto, talvez 25, não sei, porque é muito rápido realmente. Muito obrigado pelo seu tempo de você clicar aqui embaixo e impulsionar o nosso carro, que está entre top 3 nessa corrida de carros, tá? Nas 3 categorias, gente, por enquanto, na última parcial, a gente estava em top 3, mas a gente sabe que na categoria, principalmente Creator do ano, os carros estão vindo com força total, vai ser difícil segurar. Por isso que eu preciso do seu voto. Obrigado de coração, vamos lá. Antes que você fale aí nos comentários que a Marvel pirou e o roteirista está tirando essa mudança aí da noite pro dia, é importante a gente voltar um pouquinho no tempo. E sabe que tempo é comigo mesmo? Quem acompanha o canal, ou acompanha as revistas inclusive, já vinha vendo que o Norman Osborn não era mais o mesmo. Eu tenho trazido para vocês aqui, vocês têm que acompanhar. Vamos recapitular tudo para você não ficar perdido. Durante a saga do Condenado, Norman Osborn abriu o coração. O vilão Condenado, ele era uma manifestação demoníaca do Harry Osborn, que é filho do Norman Osborn. O Condenado torturou mentalmente o Homem-Aranha de uma forma que a gente nunca tinha visto antes. Realmente pra sentir pena do Peter Parker. Peter Parker chegou no fundo do poço, né? O Condenado chegou a matar o Homem-Aranha e trazer ele de volta à vida pra continuar infernizando. Foi desse nível. Tipo, foi muito sofrimento pro Peter Parker. No meio dessa treta aconteceu o impossível. Norman Osborn se juntou com o Homem-Aranha pra deter o Condenado, né, que era ali filho dele, né? E foi ali que rolou a DR do século. Norman Osborn abriu o coração pro filho e pro Peter Parker. Foi um momento realmente emocionante, galera. Quem tá lendo aquela revista, quem leu aquela revista, realmente se emocionou. E eu já trouxe a cena aqui pra vocês. Dá uma olhada, vale a pena, inclusive, muito você ver esse vídeo. Resumindo essa grande sessão de terapia, tá? Norman Osborn confessou que sempre viu o Peter Parker como um filho. O sucessor que ele, Norman Osborn, não via no próprio filho. Tudo que ele queria era que o Peter Parker sentisse a mesma coisa, enxergasse ele como um pai, sabe? Não como um monstro. Bora combinar que o Norman Osborn escolheu uma forma muito errada, né, de tentar se aproximar do Peter Parker. Tá errado, né, desse jeito. Ainda assim, era a vontade dele, galera. O amor paternal que ele sentia pelo Peter Parker virou rejeição. A rejeição virou o quê? Virou ódio. Então, era uma relação de ódio. Eu nem digo que o Peter Parker sentia ódio dele, mas ele pelo Peter Parker sim, sentia ódio. Talvez em alguns momentos sim, o Peter Parker estava desesperado. Aí quando o Norman Osborn finalmente põe pra fora o que ele sente, todo mundo deve fazer isso sempre, lógico, ele dá o primeiro passo pra redenção, o primeiro passo pra cura de ser o Duende Verde. Por isso que eu falo pra você, não guarda nada dentro de você, bota pra fora, logicamente sem magoar as outras pessoas, mas sempre bom você explicar pras pessoas o que você tá sentindo. Enfim, daí pra frente ele se junta com o Homem-Aranha pra tentar salvar a alma do filho, pra salvar o Condenado, que como o próprio nome diz, estava condenado, exatamente. Avança pra frente agora pro arco anual do Homem-Aranha, tá?
Norman Osborn se torna o único aliado do Peter Parker na vida inteira. O Homem-Aranha vacilou, ele foi abandonado pelos amigos, pela Tia May, por todos os outros heróis. É Norman Osborn que estende uma mão amiga ali pra ele, né? É o Norman Osborn que entende como é que funciona esse lance de ser um rejeitado. Ou seja, ele é um bom aliado nesse momento pro Peter Parker. Eu também mostrei, inclusive, isso pra vocês aqui, vale a pena. Homem-Aranha e Norman Osborn trabalhando juntos. Surreal isso, né? O ex-vilão chega a projetar um novo traje e um novo equipamento do Homem-Aranha. Ele faz o traje e equipamento do Homem-Aranha. Viraram melhores amigos pra sempre. You got a friend in me. Então é o seguinte, o que tava faltando pro Norman Osborn? Virar herói de vez. Tava só faltando isso. Em novembro, sai a revista The Amazing Spider-Man número 3. E essa edição vai mostrar o surgimento do Duende Dourado. É Norman Osborn virado na bondade. O mundo dá voltas, galera. Mas pra gente incluir todo mundo, o mundo também capota, ok? Fica lá. E não vai ser lance pra uma edição só não, tipo um arco do Homem-Aranha só e pronto. Não, o Duende Dourado vai ganhar revista própria nos Estados Unidos depois de novembro. Sim, galera, tá acontecendo. A gente já viu Venom virando herói. Vai vendo. A gente já viu a redenção do Magneto. Homem-Areia nos Vingadores. Agora é vez do Norman Osborn tomar jeito na vida. Mas será mesmo? O próprio roteirista, o Christopher Cantwell, que vai assumir inclusive a revista do Duende Dourado, quer deixar a dúvida no ar. A revista entrega demais, né? É o Duende Dourado com um visual irado, mas com o Duende Verde ainda vivo, aparecendo no reflexo. Esse é o lado interior do Norman Osborn. É a maldição dele. Stan Lee queria que fosse uma maldição. O Steve Ditko bateu o pé, mas não tem jeito, né? O Duende Verde continua sendo uma maldição na vida do Norman Osborn. Sente a sinopse da revista, abre aspas. Os pecados de Norman Osborn podem ter sido limpos, mas suas memórias não foram e ele fez muitas coisas horríveis para lembrar. Quando a mídia o apelida de Duende Dourado, ele começa a se perguntar, ele pode escapar do Duende interior? Fecha aspas. E esse novo capítulo da vida do Norman Osborn começa no final desse ano. Eu vou acompanhar tudo. Eu tô curioso pra saber se isso vai funcionar realmente, se não tem plot twist como a gente tá imaginando. Mas se bem que não é plot twist, né? A gente tá esperando realmente que ele continue mesmo, né? Que tipo, uma vez vilão, sempre vilão. Ou se é possível, uma volta por cima. Mas agora eu vou dar uma opinião, achismo oficial meu, tá? Quando a Marvel começa a fazer isso nos quadrinhos, pode ser que esteja aquecendo o personagem pro cinema. Mas, Pedro, esse personagem não existe no cinema. Mas ele vai existir, você sabe disso? Ele está chegando, é inevitável. Ele é um personagem muito importante pra Marvel e, logicamente, vai ser pro Sam. Como eu falei, Norman Osborn é maior do que o próprio Duende Verde. E você ter um personagem, talvez, tá? De vilão pra entrar e sair, como a gente já viu vários vilões entrando e saindo, pode ser ruim do que aproveitar ele mais tempo, né? A gente percebeu que fizeram isso com o Loki. Loki era vilão de histórias e quadrinhos. Lógico, teve seus momentos lá, mas sempre foi um vilão a longo prazo, né? Mas botaram ele de herói. Começaram fazendo isso nas revistas e ele passou a ser herói no CM. Pode estar acontecendo isso também. De repente, ele chega como vilão no CM e pode ter seu momento de redenção, se aliando também da mesma forma. A gente poderia estar esperando esse lado dele no cinema. Fizeram com o Venom. Venom começou como vilão, depois anti-herói durante muito tempo lá, como a gente vendo, e depois como herói, né, na saga King Black. Então ele ficou um herói casca grossa pra caramba. Muito mais herói do que no cinema, do que nos dois filmes do Venom. Então isso pode estar acontecendo. O que você acha? Você sente cheiro de personagem sendo alterado pra se adaptar ao semi? Ou você acha que isso é loucura? Ele vai entrar e vai sair do semi completamente. Comenta aqui embaixo. E não esquece, pô, o votinho do IBEST vai ajudar pra caramba. Um votinho. 20 segundos, um voto. Se todo mundo desse vídeo votar, que eu sei que é muito difícil, a gente vence. Ponto. A gente vence. Você faz a gente vencer. Se todo mundo votar. E eu sei que tem muita gente votando. Muito obrigado a você, de coração. Você faz a diferença pra caramba. Você não tem noção como isso faz diferença. Quando eu leio os seus comentários, Peter, voltei, porra. Tá boa, só tenho agradecimento. Tamo junto. Ativa o sininho, se inscreve, né? Ativa o sininho. É sempre aqui que você acompanha essas sagas. É o único canal que traz pra você as sagas dos quadrinhos, vocês sabem disso. E vocês gostam, pra caramba, eu gosto, vocês gostam. Tem que trazer essa emoção, eu não posso ler sozinho, tem que compartilhar. Obrigado de coração, espero você no próximo vídeo. Com o sininho, hein? Até a próxima. Fui!